Gostaria de dar sequência, então, apresentar o Dr. Carlos Eduardo Diniz Couto, nosso amigo, para falar sobre a intervenção venosa, síndrome de May-Turner e Nutcracker, quando e como intervir. Carlos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a organização da ProEducar, especialmente a Maurício, um amigo de longa data. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. Jamil, meu professor, quanto tempo não te vejo, bom te ver bem. Antes de começar, coincidentemente, eu estava falando com os colegas, hoje eu recebi uma visita da BARD e eles estavam me mostrando o stent venoso dedicado. Eu resolvi roubar do pessoal e trazer para mostrar. Um stent um pouco mais flexível, tem uma força radial muito boa, e esse sistema especificamente é um sistema de liberação de 3 etapas muito simples. Ele é numerado 1, 2, 3. Então, você libera a trava aqui do 1, vai rodando o 2, é uma liberação mais lenta no início. Posteriormente, libera o 3, que é uma liberação mais rápida depois do stent posicionado. Eu aproveitei para trazer, porque eu achei que era interessante. É uma liberação muito simples. Eu vou dividir a tela aqui para a gente começar. Acho que eu não voltei os slides. Bom, então, eu fui convidado para falar sobre síndrome de May-Turner e Nutcracker, quando e como intervir. E eu vi no programa da palestra anterior sobre o tratamento trombolítico, né? Então, a gente poderia limitar a nossa aula a esse slide, né? O que seria a síndrome de Nutcracker, que é a compressão da veia renal esquerda pela artéria mesentérica superior contra a aorta. A gente considera que essa compressão é significativa hemodinamicamente quando há um gradiente acima de 5 milímetros. E o tratamento seria um stent na veia renal. Aqui é o esquema da quebra-nozes quando a mesentérica pinça a veia renal, ok? A síndrome de May-Turner seria a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, causando dor, edema e congestão venosa em membros inferiores, com ocasionalmente trombose e o tratamento, um stent venoso em artéria ilíaca após pré-dilatação por balão e aspiração de trombos quando necessário. Aqui é o esquema anatômico da compressão. Essa compressão, o tempo, a pulsação arterial por cima da veia, ela causa um espessamento da parede e uma obstrução fibrótica no local. Com o tempo, os sintomas de dor ocorrem principalmente em mulheres, que pode se manifestar desde os 20 aos 40 anos. Falar um pouco mais da síndrome de May-Turner, você deve sempre pensar no diagnóstico na presença de insuficiência venosa em membro inferior esquerdo. O diagnóstico é feito com Doppler para você detectar a trombose, e na angio-TC você detecta a compressão, como a imagem que o Dr. Juan mostrou previamente. Você deve avaliar a trombose química ou mecânica na presença de trombos, brilhantemente mostrado pelo Dr. Juan, e usar preferencialmente stents venosos pela maior força radial, menor ocorrência de fraturas e maior flexibilidade. Normalmente, essa oclusão ela é um pouco mais alta no May-Turner, mais simples, sem trombose. A gente vê o print da artéria ilíaca, dentro da veia cava comum, para a veia cava, perdão. Isso não tem problema dessa obstrução da saída da veia cava, da ilíaca contralateral, perdão. Essa é uma paciente que, normalmente, essa doença se manifesta em idade maior. Essa é uma imagem que eu peguei de um colega, da literatura. É uma paciente mais idosa, com uma perna extremamente edemaciada, com úlceras de estase antes do tratamento, e depois uma melhora significativa. Mas qual que é a grande consequência dessas obstruções? E é disso que a gente vai falar um pouco, principalmente da obstrução da Nutcracker. É a síndrome da estase venosa. Nós temos uma relação muito próxima com os ginecologistas, porque hoje a gente tem uma casuística muito grande de embolização de miomas. E, consequentemente, a gente lida muito com o paciente ginecológico jovem. Ok? E a pior consequência da Nutcracker não é simplesmente a obstrução da veia renal, é a síndrome de congestão pélvica.
ok? E ela manifesta com muita angústia nas pacientes, porque são pacientes relativamente jovens com uma dor crônica pélvica persistente. E uma dor pélvica persistente por mais de 6 meses em mulheres sem outras causas clínicas, a gente deve sempre pensar na síndrome de congestão venosa pélvica. Normalmente, ela está associada a sintomas de dor lombar, incontinência urinária, dismenorreia, dispareunia, hemorroidas e síndrome de colo irritável. A gente, em consultório, lida com essas pacientes e sempre tenta associar a uma paciente poliqueixosa. Mas é impressionante como a associação desses sintomas com a estase pélvica é frequente e como essas pacientes melhoram após tratamento. Para a gente detectar as varizes pélvicas, o exame gold standard é o duplex vaginal, transvaginal. A venografia, como a nova de Valsalva, também é um exame que a gente pode detectar as colaterais mais exacerbadas. A ressonância com contraste e a tomografia anjo-TC também podem ajudar. Após a gente excluir as compressões extrínsecas como causa, né, e lesões trombóticas, o mapeamento vascular deve ser feito minuciosamente. E, normalmente, nós vamos perceber que os ramos pudentes da ilíaca interna, bem como os ramos ovarianos, são incompetentes. Qual seria o tratamento? As embolizações das veias ovarianas são realizadas desde 1993. Posteriormente, a embolização de veia ilíaca interna e, mais recentemente, das varizes pélvicas. Devido ao alto índice de comorbidades da cirurgia aberta, o tratamento endovascular se tornou de escolha e tem sido feito com bastante frequência. Os tratamentos mostram alívio dos sintomas entre 60% e 83% após a embolização. Isso está muito relacionado com a técnica, eu vou mostrar isso para vocês. O tratamento das varizes pélvicas associa a escleroterapia com embolização. Exige conhecimento técnico de ambas as técnicas, bem como uma definição adequada da anatomia prévia ao tratamento, que deve visar a abordagem de toda a árvore vascular envolvida. A gente aqui vê um esquema anatômico, né, do sistema venoso pélvico feminino. Nós vemos aqui a artéria ovariana esquerda, saindo a veia ovariana esquerda, perdão, saindo da veia renal esquerda. Esse é o grande foco nosso de tratamento inicial, ok? A partir deste acesso, normalmente a gente acessa as veias varicosas pélvicas. Nós temos duas técnicas, o acesso pode ser jugular, subclávio, braquial. Aqui está faltando acesso femoral, obviamente, que é inclusive o que a gente mais utiliza hoje, até pela familiaridade. A gente faz uma sedação longa devido à duração do procedimento. Quando usamos líquidos escleróticos, né, a gente usa o anti-inflamatório no pós-operatório, porque é um pós-operatório mais doloroso. Quando usamos somente cola e molas, a paciente praticamente não tem sintomas. É muito importante a gente tratar os vasos mais finos e distais do plexo vascular periférico. Por isso, nós não usamos somente molas. A gente associa os agentes esclerosantes, destruindo o endotélio ou a cola, e que chegam onde os microcatéteres não alcançam, né? A gente usa o catéter cobra pelo acesso femoral ou um multipurpose 6F pelo acesso jugular. Por que a gente usa o 6 French? Normalmente, o microcatéter ele passa num 5F, diagnóstico, inclusive, né? Mas, ocasionalmente, a gente precisa de usar snare, usar laço para retirar alguma mola liberada em local mais distal, em local que não é o que a gente tinha interesse. E, com isso, a gente precisa de laçar. E o laço precisa de um catéter guia, pelo menos 6F. Ok? Normalmente, a gente usa um microcatéter com boa navegabilidade. A gente tem tido um sucesso maior de acessos distais com catéter da Neuro. Esses catéteres específicos para neurointervenção, eles são mais moles do que os microcatéteres de intervenção visceral, e a gente consegue chegar mais distal. Né? Inicialmente, a gente emboliza distalmente com algum líquido esclerosante ou cola, e, posteriormente, o tronco venoso principal com molas. Isso aqui é um resultado do desenho das veias, das varizes, né, que a gente vê com contraste aqui, as molas liberadas, posteriormente, com injeção do esclerosante, esse contraste ele reflui proximalmente e lava
né, o contraste que estava nas veias, mostrando que o líquido esclerosante atingiu a região varicosa. Para controlar a esclerose, nós enchemos a veia de contraste em estase. Depois, ao introduzir a espuma, esse contraste negativo fica evidenciado no contraste iodado. Depois disso, então aqui a gente vê o contraste injetado inicialmente, posteriormente, através do microcatéter, a injeção de espuma. Essa injeção pode ser feita com associação de CO2 e oxigênio, ou mesmo você pode fazer com líquido. A espuma, com a mistura de gás, ela é mais trabalhosa, só que ela é mais eficiente. Ela tem mais contato com o endotélio. Qualquer um dos dois, o sistema é esse, a gente vai preencher e vai deslocar o contraste e mostrando, né, que a gente atingiu todo o nidus varicoso. É importante salientar que a gente deve evitar que esse líquido suba pelas gonadais pelo risco, né, de migração para outras veias, como esplênica. Quais são os agentes embolizantes que a gente usa? Os esclerosantes, normalmente a gente usa o STS, A1,5 a 3, né, o morroato de sódio. Varitena é um líquido esclerosante mais caro, mais recente, polidocanol, com essa mistura de CO2 mais O2, 50% cada. Okay? Quando a gente usa o CO2, eu não gosto muito de usar gás, o Dr. Maurício Cavalieri é um fã do CO2, o paciente tem que ficar em Trendelenburg, obviamente. Cola, que é a rotina do nosso serviço, é usar Gluban com lipiodol, diluição de 1:1 até 1:4, porque essa mudança, quanto mais concentrado, menos distante a solução vai. Ou seja, se você tem um fluxo bom, você está com o microcatéter posicionado e quer atingir uma porção mais distal, você dilui mais essa cola com lipiodol. Quando você quer uma embolização no nidus mais próximo do microcatéter, você vai fazer uma concentração maior. Eu coloquei o ônix aqui porque o ônix é uma substância embolizante, apesar de ter um custo mais alto. A gente até fez um caso com ele no curso. A gente usou mais de um método embolizante para prática de esclarecimento mesmo. É um sistema, né, muito bom de se usar, mas a cola e os líquidos esclerosantes, eles resolvem bem o nosso problema a um custo infinitamente menor. A gente pode usar molas de liberação livre. Se você posicionar bem o seu catéter, não há uma dificuldade. A gente tem uma área muito boa para se trabalhar e colocar as molas de liberação livre mais distalmente. A gente tende a usar as molas de liberação controlada quando estamos na porção mais proximal da veia ovariana, porque para evitar o risco de migração. Tá certo? Quais são as complicações da embolização? Né? A gente tem que tomar um cuidado extra para embolizar com espuma ou líquido as ovarianas, pela comunicação intergonadal, né? Bem como com a ligação com a esplênica, mesentérica e paravertebrais. Então, a gente evita de usar o líquido esclerosante na porção acima da porção média da gonadal, a gente deixa mais para a porção bem distal, né? Evitar a liberação de cóis muito distais, abaixo do ligamento inguinal, pois eles podem ser palpáveis externamente e causar um desconforto para as pacientes. Aqui é um exemplo de uma liberação de cóio bem distal, ok? Que esse cóio teve que ser laçado para ser retirado. Esse é um caso que eu trouxe para ilustrar, porque ele passou por várias etapas e é importante a gente saber que quando a gente está determinado a fazer um tratamento, a gente tem que realmente fazer o tratamento por completo. A gente recebeu uma ligação de um colega de um serviço do interior para fazer esse caso, com um relato de que a paciente era uma paciente de 48 anos, com dor pélvica importante durante a relação sexual, paciente em quadro depressivo por causa disso, inclusive o marido ameaçando separar dela, porque ela realmente não tinha condições de se relacionar sexualmente devido à dor. E ela havia feito um procedimento em um outro serviço de embolização das veias. Então, o relato era, olha, ela já está embolizada, mas mantém o gradiente transvenoso, nós vamos colocar um stent. Então, a angiografia, nós cateterizamos aqui a veia renal esquerda através da veia
femoral direita, com catéter cobra, e realizamos uma angiografia que mostra uma gonadal dilatada e um nidus venoso extremamente pérvio, com algumas molas soltas perdidas no meio, sem uma embolização ideal do local. Quando a gente fez o recuo pressórico, essa paciente tinha um gradiente de quase de 20 milímetros de mercúrio na veia renal. E como a gente estava em um serviço que não era nosso e não tínhamos esse relato de perviedade venosa, nós não tínhamos como fazer a embolização dessas veias no momento. Por outro lado, a gente achou que talvez, se nós simplesmente tratássemos a obstrução e reduzíssemos esse gradiente transvenoso, essa paciente pudesse melhorar clinicamente. Então, isso foi feito. Um risco de complicação do tratamento da Nutcracker é a migração do stent, né, para o pulmão. Essas veias, elas são muito grandes, as veias renais. A gente usou um stent autoexpansível da Cook, um stent, se não me engano, 14 de diâmetro, um stent bem grande, foi posicionado no ósseo. Aqui a gente já vê que o retorno venoso que essa paciente apresentava para a gonadal já acabou, né? A gente fez uma pós-dilatação com balão depois, e a gente vê que o fluxo pela gonadal está só voltando. Essa paciente foi para casa e me ligou ela foi para casa muito animada, mas me ligou com um mês, mais ou menos, mantendo queixa de sintomatologia. Então, ela relatou que, doutor Carlos, eu não melhorei absolutamente nada. Eu não tive nenhuma melhora dos sintomas após o tratamento, simplesmente o tratamento da obstrução. Então, ela voltou, aí ela veio para o nosso serviço aqui em Belo Horizonte, no Hospital Semper, aqui a angiografia mostrando o stent pérvio, já com discreto grau de hiperplasia, com mais ou menos uns 2 meses de tratamento. Isso é uma coisa que a gente vê, uma hiperplasia nesses stents renais com uma certa frequência. E o fluxo já tinha invertido novamente, né? O fluxo voltando um pouco para ovariana. O que é que nós fizemos aqui? A gente passou um microcatéter pelas molas para ter uma injeção para ter um mapeamento melhor, e a gente vê que tinha um outro tronco venoso do outro lado, ou seja, nós descemos pela gonadal, cruzamos unidos das varizes e tinha um outro ramo venoso na outra localização. O que foi feito aqui? Nós liberamos molas deste lado né, do sistema venoso. Depois nós liberamos cola em diversas diluições. E interessante, eu não sei se a gente vê aqui, ó, que um pedaço dessa cola ainda não tinha completamente se solidificado, era uma cola mais diluída que a gente liberou para ir mais distal. Ocasionalmente a gente vê algum despegamento de fragmentos desses que vão acabar parando no pulmão. Então, assim, a gente sempre vai aos poucos. É um risco que a gente não quer correr. Retrospectivamente, talvez eu tivesse colocado mais molas mais altas aqui. E aqui, depois que a gente liberou cola, até mais ou menos a porção média desse nidos, a gente trocou o microcatéter e liberou ônix na porção mais proximal. Não é a nossa rotina, né? Volto a falar. E o que a gente vê aqui é um stop da veia gonadal e a embolização de todas as varizes com cola e ônix, né, o preenchimento das mesmas com material embolizante. Essa paciente, eu conversei com ela essa semana, coincidentemente, ela esteve no meu consultório, esse procedimento foi feito há 1 ano, mais ou menos, e a paciente se encontra totalmente assintomática, o marido não separou dela. O que eu gostaria de acrescentar, eu sei que não é o tema principal, mas eu acho que eu queria muito reforçar que não adianta a gente colocar um stent numa nutcracker se a paciente tiver varizes pélvicas, a gente não vai estar tratando os sintomas dela. Né? A embolização pélvica é um tratamento bem estabelecido e, apesar de haver poucos estudos de qualidade, é o tratamento de escolha nos pacientes sintomáticos. A preparação adequada, com imagens de qualidade pré-procedimento, ajuda no sucesso e reduz o custo e tempo de procedimento. A embolização de veias ovarianas
e, ocasionalmente, veias pudendas internas, com esclerosante ou cola distal e uso de coils em tronco proximal é o tratamento de escolha. Existe um estudo hoje falando que os resultados de desaparecimento de sintomas eles sobem de 80% para quase 95% se a gente emboliza as ovarianas e as pudendas internas através da veia ilíaca interna. A gente tem, usualmente, tratado somente ovariano. Em caso de recidiva, a gente aborda a ilíaca interna. Eu queria agradecer, e eu estou usando essas imagens aqui, porque eu conversando, eu acompanho a trajetória do Maurício, o que ele tem feito com as periféricas, né? E isso aqui é um viveiro de mogno que a gente tem. Isso é uma muda pequenininha de 10 centímetros, que depois de 40 anos vira essa árvore enorme que a minha esposa está aqui na frente dela. Essa foto é lá do Pará, da Floresta Amazônica. E eu acho que é um pouco isso que a Solace está fazendo, né, de plantando as intervenções periféricas, né, divulgando as intervenções extracardíacas. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer a iniciativa, né, da Proeducar, e o doutor Jamil já fazia intervenções extracardíacas quando eu fui residente dele. O Maurício levantou essa bandeira de forma muito forte quando foi responsável pelo departamento de extracardíaco da SBC, e eu tenho certeza que ele, junto com o Leandro, com o Nicolas, com o pessoal todo da Solace, vão tocar essa parte de extracardíaco, e nós vamos avançar muito nisso aí. Parabéns, muito obrigado a todos.